E agora tem informação que interessa o bolso do motorista, viu? Porque a Petrobras reduziu o preço de venda do diesel tipo A para as refinarias. E por isso, a expectativa é de que tenha uma redução para o consumidor de 14 centavos por litro do combustível. O Guilherme Campos tem os detalhes para a gente. Olívia, nos próximos dias, o preço do diesel deve ter uma redução de 14 centavos no litro. Eu vou conversar sobre isso com o Fernando Roca, que é o presidente do Núcleo de Postos de Combustíveis de Ribeirão Preto e região. Fernando, quando isso deve acontecer? Bem, a redução da Petrobras já aconteceu. Então, da refinaria para a distribuidora, já está sendo vendido 16 centavos mais barato. Quando chega na distribuidora, o diesel sofre um acréscimo de 14% de biodiesel. Então, os 16 centavos, proporcionalmente, devem representar uma redução de 14 centavos da distribuidora para o posto revendedor e, consequentemente, para o consumidor. Isso deve ocorrer já nos próximos dias e o consumidor deve identificar essa redução mais rapidamente nos postos de rodovia, onde a venda e o volume de diesel é muito maior que um posto urbano. E deve também identificar uma redução no posto urbano, mas um pouquinho mais prolongada. Então, durante essa semana e a próxima, eu acho que isso deve ocorrer aqui em Ribeirão Preto também. Em relação à gasolina, deve ficar mais barata? Olha, quando a gente fala redução de diesel, automaticamente a gente pensa em redução de frete, uma vez que a modalidade de transporte rodoviário hoje predomina em diversos segmentos de produção no nosso país. Não é diferente no combustível. Então, gasolina e etanol são transportados com caminhão a diesel e a gente fica na expectativa de uma redução também proporcional, uma vez que utiliza esse tipo de transporte que é movido a esse combustível. E o etanol, que a gente pode esperar do etanol, também deve acompanhar essa redução? Olha, nós estamos entrando aí num período de safra, então a nossa expectativa também é grande numa redução aí do preço do etanol. Vamos aguardar, né? As notícias da safra, elas não são muito animadoras, mas a gente acredita que a produção desse ano deve ser quase igual à produção do ano passado. E com isso a gente está esperando uma redução também no preço do etanol, uma vez que agora as usinas voltaram a moer cana e tem mais etanol chegando aí para os postos revendedores. Fernando, então essa redução do diesel é uma boa notícia, mas o que a gente pode esperar a partir dos próximos meses? A gente deve continuar tendo essa redução ou é só um bom momento aí que o mundo está vivendo e, é claro, a gente também acaba tendo esse reflexo aqui no Brasil? O que a gente pode esperar para os próximos meses aí no decorrer desse ano? Bom, no etanol, a gente vai entrar num período de safra agora que deve durar aí, em média, uns 7, 8 meses. Depois, quando a gente volta ao período de entre-safra, aí há um aumento desse combustível. Já no caso do diesel e da gasolina, nós dependemos muito de um cenário internacional. Mesmo a Petrobras tendo uma política de preço que informa que essas variáveis não afetam o preço internamente, mas acabam afetando. É um cenário hoje que é muito duvidoso, nós ainda continuamos aí com as guerras que ocorrem e afetam a produção de petróleo, mas o que a gente vê é uma tendência agora um pouco de estabilização. Na gasolina e no diesel, se isso continuar, a gente pode ter ainda uma pequena redução nos próximos meses, mas não tão acentuada. Tá certo, muito obrigado pela entrevista. Olívia, eu volto com você aí no estúdio.